Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual. Hoje trataremos acerca do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 32, ok? Vamos aprender algumas coisas do que é que o Senhor Yeshua tem para nos passar aqui e vamos nos aprofundar ainda mais. Só que antes de começarmos, gostaria muito de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, comente o assunto que você deseja que tragamos aqui para o canal, certo? E nós vamos trazer o mais breve possível para tirar suas dúvidas acerca do Evangelho do Senhor Yeshua, de acordo com seu contexto original, o Evangelho judaico ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Então, vamos hoje darmos início ao nosso estudo de hoje. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Perceba que o Senhor Yeshua, ele deixa bem claro que aquela geração não iria passar sem que todas essas coisas acontecessem. A questão é o ponto de ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aconteceu? Ainda não. Essa questão já é mais para o juízo final. Mas todas as outras coisas aconteceram como Yeshua falou com detalhes. Então aqui nós vamos ver que ele deixa bem claro que quando tudo isso começar a acontecer, aonde? Em Jerusalém. Eu torno e repito, como eu tenho falado aqui desde o primeiro vídeo que tratamos do capítulo 24 de Mateus, deixei claro que o capítulo 24 de Mateus se refere a Jerusalém. Então o Senhor Yeshua aqui está falando para os seus apóstolos acerca de Jerusalém. Mas eu também já expliquei sobre que uma profecia ela não é interpretada de uma única maneira. Ela é interpretada de várias formas. De três formas, por assim dizer, né? Duas formas até. Não é uma única interpretação que tem para uma profecia. A profecia você vai saber interpretá-la usando o sentido alegórico e o sentido espiritual que há por trás dela. Ela não tem uma única interpretação. Então, o Senhor Yeshua, ele deixa bem claro que os céus e a terra não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Então, aconteceu? Claro que sim. Exceto uma, que é a questão de que ele viria no céu com grande clamor de trombeta, né? E assim ajuntaria os seus escolhidos, os quatro cantos da terra. Isso ainda não aconteceu, ok? Isso irá acontecer, mas se formos levar um pouquinho para as coisas da atualidade, de aproximadamente 1948, pouco mais de 73 anos, né? Vamos ver que aparentemente Israel renasceu e os judeus então tomaram posse novamente da terra. Isso para que se cumpra essa questão aqui também, que a nação escolhida ela seria ajuntada mais uma vez, ok? De acordo com o versículo 31, que foi aonde nós lemos no vídeo anterior,
Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, meus queridos, perceba que ele diz que os escolhidos seriam ajuntados. Estão ali em Israel. Entende? Porém, o barulho de trombeta ainda não aconteceu. O que tem a ver, o quê? Que é justamente, não tem a ver com esse evento, mas com um evento ainda maior do que esse. Que evento é? É quando o Senhor irá nos arrebatar para perto dele, para que possamos encontrá-lo nos céus, e ele ajuntará todos os seus filhos, todos os que o seguem, em um só local, Jerusalém. A nova Jerusalém que descerá do céu irá se fundir com a Jerusalém terrena. Essa Jerusalém, ela será totalmente transformada. Nós não sofreremos mais morte, não teremos mais tristezas, não iremos mais chorar, derramar lágrimas. Contudo, apesar dessa nova Jerusalém, ainda aparecerão pessoas ao redor, né, enganadas por Satã, para querer se levantar contra os filhos de Deus. Pessoas enganadas pelo diabo. Agora, o interessante é que nesse período, que são os 1000 anos, pessoas irão nascer, pessoas irão morrer, mas nós não experimentaremos mais nada disso. Aí o que é que vai acontecer? Muitas pessoas irão se sentir injustiçadas, né? Como se estivesse dizendo, Deus está sendo injusto. Por que deu isso para eles e não dá para mim, não dá para a gente? Porque eles não morrem, eles são eternos agora. Meus queridos, Satã, durante o milênio, irá enganar as nações. Depois do milênio, né? Irá enganar as nações e fazer com que as nações lutem contra os filhos de Deus, contra Israel. Então, essas coisas todas aconteceram? Sim. Porém, precisamos entender que apesar de tudo isso chegar ao ponto de acontecer, meus queridos, as Escrituras nos deixam claro que quando começarmos a aparecer essas coisas, devemos saber que Ele está perto de voltar. Lucas capítulo 21, versículo 20 deixa claro, como eu já falei nos outros vídeos anteriores, que Mateus 24 tem justamente a ver com Jerusalém. Ok? Então, essas coisas iriam acontecer aonde? Em Jerusalém. Então, a geração de Jerusalém não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Porém, né, nós vamos ver que apenas uma das coisas, o clamor de trombeta, através dos anjos, seres espirituais, ainda não aconteceu, que é quando ele irá juntar todas as nações que são a favor de Israel e colocar em Jerusalém. Ele irá fazer isso. Então, entenda um pouco aqui, que ele deixa bem claro no versículo 36, né? Ele antes disso, ele fala na parábola da figueira, que foi do versículo 32 ao 35 de Mateus 24, que quando a figueira começa a florescer, começa a dar os frutos, né? Brotam folhas, então já vão saber que está perto de os frutos nascerem. Então, todas essas coisas que estão acontecendo hoje são um sinal da volta de Yeshua. Entende? São um sinal da volta de Yeshua. Então, o Senhor Yeshua,
ele tem justamente para nos passar, meus queridos, são aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ok? Então, no versículo 36, ele vai dizer assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Perceba que Yeshua ele deixa claro que apenas o Pai sabe quando que ele voltará. Ah, pastor, mas ele disse isso quando ele estava em carne, quando ele era homem. Ele agora, quando foi assunto do céu, ele sabe. Não. Por que o Pai iria dizer a ele? Ele deixa bem claro, o filho não sabe. A Bíblia não diz que o filho vai saber quando for assunto aos céus, quando subir aos céus. A Bíblia, ela diz que o filho não sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. O Pai. Ou seja, só o Pai sabe quando é que Cristo vai voltar. Aí ele vai dizer: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Meus queridos, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Meus queridos, as questões dos versículos 40 até o 42 aqui, de Mateus 24, nós falamos no vídeo anterior, que eu deixarei aqui logo na descrição, o último vídeo, ok, a qual nós fizemos aqui sobre esse assunto, e nós não iremos mais entrar nesse assunto agora, ok? Se você quiser mais detalhes dos versículos 40, 41 e 42, você vai ver ali no vídeo anterior que o Senhor Yeshua fala dessa mesma forma nos versículos anteriores. Então, nos versículos anteriores, ele estará ensinando dessa mesma maneira. Isso aqui é simplesmente uma repetição do que ele já falou. Então, para que você possa entender o que ele quis dizer com o versículo 40 ao 42 de Mateus 24, você precisa ver o vídeo anterior que está aqui na descrição. Ok? Então, vamos agora para o versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, o momento em que eles não esperam é a hora em que Yeshua virá. Entende? Então tem que haver vigilância. Como é que eu posso vigiar, pastor, para esse grande momento? Andando em santidade, andando em obediência, aprendendo, inclusive, a abandonar o mundo e se achegar a Deus. Você não pode conhecer a verdade e querer voltar atrás. A qualquer momento Yeshua estará voltando. Qualquer momento. Ele irá voltar quando ele for aceito pelo seu povo. Foi isso que ele declarou. E foi, pastor, que o mundo foi que ele disse isso? Vamos ver aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39, ele vai dizer quando que ele vai voltar. Ok? Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Perceba que o Senhor Yeshua, ele dá um decreto. E nesse decreto ele diz que Jerusalém não iria mais vê-lo, enquanto não aprendesse a recebê-lo. Enquanto ele não fosse bem recebido pelo seu povo. Então, enquanto esse evento não acontece, o mestre não volta. Então, para que ele possa voltar, é necessário que Jerusalém o receba de braços abertos. Agora, o interessante ainda é mais que, apesar desse decreto, né, ele tem se preocupado, e mesmo assim existe um remanescente em Jerusalém, que são hoje os judeus messiânicos, ok? Eles são um remanescente de judeus que estão se entregando a Yeshua. E cada dia que se passa, mais e mais judeus estão se convertendo a Yeshua. Não ao cristianismo, a Yeshua. Então, referente a isso, nós vamos entender que o Senhor, ele está preparando o terreno para a sua chegada. A qualquer momento, todos os judeus dali de Israel podem se converter, podem entregar-se ao Mashiach e ele pode voltar a qualquer instante. Então, vigie. Vigie, porque você não sabe o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vamos para o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e o separará e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Perceba que o Senhor Yeshua, ele fala sobre duas classes de servos: o servo bom e prudente e o servo mau, que pensa que o Senhor irá demorar muito a voltar, não é? Este servo mau e imprudente, ele vai querer viver a sua vida de forma dissoluta, e do nada, quando ele menos esperar, o seu Senhor estará voltando e irá dar a recompensa a esses. Qual é a recompensa? A recompensa é ficar eternamente com os hipócritas. Aonde? No local onde tem pranto e ranger de dentes. É ali onde o Senhor irá lançar todos aqueles que forem hipócritas, mentirosos, que se venderam para uma congregação, que decidiram seguir uma religião ao invés das Escrituras. Então, meus queridos, ficamos hoje por aqui, ok? Então, colabore conosco, nos ajude. Sua colaboração é de extrema importância. Nós precisamos da sua ajuda. Que Deus abençoe a todos e fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua.